Lucas. Muito bem. Shalom a todos. Vamos dar continuidade no estudo agora. Lucas, capítulo 8, versículo 19 em diante. Peço a Mardali que possa ler. Mardali, você pode ler para nós, então, versículo 19 a 21, para a gente já iniciar? Vamos lá. Então, a mãe e os irmãos de Yeshua foram vê-lo, mas não conseguiam se aproximar dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas ele deu esta resposta: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a mensagem de Deus e agem de acordo com ela. Certo dia, Yeshua entrou em um barco com os talmidim e ele disse: vamos para o outro lado do lago? Eles partiram. E enquanto navegavam, eles adormeceram. Até o 21 você falou, né, Roy? Eu fui embora. Oi, tudo bem? Não, tudo bem, era até o 21, mas tudo bem. Vamos. Bem, aqui. Tem, o senhor quer comentar, pastor, sobre essa questão aqui? Porque tem gente que vê como, né, como, poxa, Yeshua não quis atender sua mãe, enfim. Como que o senhor vê essa questão, pastor? Bom, é assim, né? A gente vê a postura da irmã Maria desde o princípio, desde que ele começou o ministério dele, de entender o projeto. Ela recebeu a profecia, né, do que aconteceria com Yeshua, né? Ela foi a quem o anjo, né, falou qual era a função dele. Ela, quando vai ali nas bodas de Caná, ela pede para ele, né? E ele também dá uma resposta um pouco que alguém poderia dizer, olha, ele foi áspero ali, né? Porém, a função dele naquele momento, ele fala assim, olha, o que eu posso fazer? Não é chegado o meu momento, é chegado o meu tempo. E ela tem uma postura de entende o projeto dele, entende o chamado dele. Ela era sim a mãe dele. Ela era sim a mãe dele. Fisicamente falando, né, naturalmente. Porém, ele tinha um projeto. E dentro daquele projeto, ele tinha um momento e um tempo dado pelo próprio Eterno. Então, ele responde, olha, não é chegado o meu momento. E ela se submete a isso. Ela entende. O que ela vai falar, faça o que ele mandar. Só isso, o que ele mandar. Agora, nessa questão aqui que nós estamos lendo, nós vamos ver o seguinte, que eles vêm e falam para ela, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. A palavra do meu pai, na verdade, seria, né, o mais adequado aqui, mas enfim, está escrito dessa forma, nessa versão que nós lemos. Então, a palavra de Deus e a executa. O que a gente pode aprender disso? Primeiro, né, não houve ali, pelo menos, registro nenhum de que ela tenha, sim, surgido contra essa fala. Mais uma vez, submissão. Ela entende o projeto dele e o que ele estava fazendo, certo? Segundo, temos aí o ensino de que Yeshua tinha irmãos. Não é isso? Sim. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Portanto, a família dele estava lá. Né? A própria palavra fala em outros textos, quando eles estão indo, salvo engano, para a festa de Sukkot, tabernáculos, que os irmãos meio que tripudiavam dele, né? Dizendo que ele tinha que ir. Eles não criam nele, os irmãos dele não criam nele num primeiro momento. Então, ele disse, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ok? Então, o que dá para tirar desse pequeno versículo é a questão. Maria entendia a posição e o chamado dele. Nós vemos isso na fala do anjo com ela. Nós vemos depois, quando no bar mitzvah dele, ele fala, vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos assuntos do meu pai? Né? Ele está lá com os doutores da lei. E agora, mais uma vez, né, a gente já vê que existe, se parar para analisar, né, a própria palavra fala que os irmãos não criam nele. Né? E agora estão ali querendo falar
Ele está dizendo que não, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eram os crentes, eram os meus irmãos. Né? Apenas isso. A submissão de Maria e Yeshua dizendo que a família dele não é assim a da carne, mas a do Espírito. Quem é a família de Yeshua? Aquele que é adotado pelo Pai, aquele que crê, aquele que busca conhecer a vontade do Pai e busca fazer a vontade dele. Né? Então, saber que Yeshua veio nos ensinar para nós que não somos judeus, a lei de Deus. Nós fomos inseridos na mesma aliança, fazemos parte, e como tal, a família dele. Amém. Eu não lembro direito, eu acho que tem uma passagem, estou procurando aqui, eu não estou achando, que parece que tem uma versão que diz que eles achavam que ele não estava fora de si, né? Tem uma passagem assim, não tem? Eu não estou achando aqui agora. Tipo assim, que ele... Si? Porque estava com muita gente, e acho que eles acharam que ele estava saindo do curral, que ele não vinha, que ele não comia, né? E aí foram lá para falar com ele. Eu nunca vi. Eu não lembro agora. Eu vi uma passagem, não sei se é... Essa versão eu nunca vi. Eu conheço só da forma que está aqui, né? Estão aí fora tua mãe e teus irmãos, né? Querendo falar, né? E ele diz que a mãe e os irmãos são isso aí. São aqueles que fazem a vontade do Pai. Bom, essa outra versão eu nunca vi. E eu já li algumas versões bíblicas, né? Então, assim, dessa forma eu nunca vi, não. Pode ser que seja um comentário de alguém querendo dar uma ajudinha para explicar o porquê que ele tinha falado isso. Então eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar. Tem uma certa lógica, mas enfim. Mas eu acho que não é bíblico. Isso pode ser um comentário. Pode ser. Eu não lembro agora de onde foi que eu vi isso, mas tudo bem. Vamos prosseguir, então. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Deixa eu ver aqui. Mardali, agora vamos lá. Do 22 ao 25. Vamos lá. Certo dia, Yeshua entrou em um barco com os talmidim e lhes disse: vamos para o outro lado do lago. Eles partiram e, enquanto navegavam, ele adormeceu. Uma forte ventania caiu sobre o lago, de modo que o barco começou a encher d'água, colocando-os em grande perigo. Eles foram e acordaram, dizendo: Rabi, vamos morrer. Ele se levantou e respondeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então disse aos talmidim: onde está sua confiança? Apavorados, eles se maravilharam, perguntando uns aos outros: quem pode ser este que dá ordens até ao vento e à água, e eles lhe obedecem? Até onde vão? Até aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém? Eu vou fazendo um comentáriozinho aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Aqui a gente vê que Yeshua entrou num barco, né, junto com seus discípulos, e foi para outra margem, e ele descansou, né, adormeceu. E houve aquela grande tempestade, né, a famosa tempestade no lago, e eles corriam perigo. Yeshua é despertado por eles, né, ele repreende o vento, tudo cessou e veio a bonança. Onde estava a vossa fé? Eu não sei, é uma passagem bastante simples aqui, simples assim, né? É um milagre, né? Que mostra que até do vento ele é Senhor, né? Eu acredito que isso mostra para nós o quanto devemos confiar em Deus, independente das notícias, ou independente do que o mundo pareça, né? Tudo tinha para eles afundarem, tudo estava contra eles. Mas também tudo estava no controle de Deus. Eu acho que aqui está falando sobre uma segurança que nós temos que aprender, mas enfim, alguém quer comentar? O pastor quer comentar alguma coisa, acrescentar? Sim, claro. Deixa eu ver se os irmãos querem falar alguma coisa primeiro. Parece que não. Bom, vamos lá. O que a gente começa a ver lá no capítulo 7, né? Quando eu não estava aqui as 2 últimas semanas, então até achei que hoje nós íamos entrar no capítulo 7, pelo último que eu vi,
Mas a gente vê ali no capítulo 7, João, no versículo 19, manda 2 discípulos, e ele pergunta, os irmãos devem ter falado sobre isso semana passada, a pergunta era se ele era o Messias. Você é aquele que nós esperamos ou devemos esperar outro? Então, João tinha certeza de que pelo menos Yeshua era um profeta. Pelo menos um profeta ele era. Ele tinha visto algumas coisas, né? O Eterno teria falado para ele ali, olha, esse é meu filho amado, ouve-o, né? E ele tinha visto algumas coisas, porém havia uma profecia acerca da vinda de Yeshua, né? E tanto que ali, a resposta de Yeshua, ela vai lá e fala para João as coisas que estão acontecendo, ele fala as coisas que aconteciam, né, e que estavam profetizados, né, os cegos veem, os coxos andam, e entre outras coisas que os irmãos já viram, já estudaram, não vou ficar aqui repetindo, para não voltar, né, no mesmo assunto. Tudo profecia cumprida, né, temos anotado aonde que estava escrito que isso aconteceria, e tudo isso era evidência de que ele era o Messias, ok? Evidência de que ele era o Messias. Profecias de milagres que ocorreriam com o Messias, que ele faria. Então, eles esperavam o Messias que faria algumas coisas. Aí, continuando isso, na sequência aqui, nós chegamos em Lucas 8, e os discípulos também estão descobrindo isso, que ele é o Messias. Imagina que essa fala fosse uma admiração. Diz, olha, quem é o homem que pode, como este, mandar e o vento obedecer? Ou seja, está para eles se confirmando, dando para eles discípulos, e eles precisavam disso, porque eles iam falar de Yeshua, eles morreriam pregando aquela palavra, eles precisavam ver coisas muito fortes, ok? Então eles viram, olha, mas na frente vai ter lá, eles falam, olha, os demônios nos submetem. Tudo isso para eles é um fortalecimento de fato, olha, ele é o Messias. Se cumpriu as profecias que estavam a respeito dele. Então, essas coisas aconteceram diante dos olhos deles, e eles falam, nós vimos, nós testemunhamos. Pedro, quando fala lá na Porta Formosa, ele fala, nós somos testemunhas disso, nós vimos. Né? Tinha pelo menos 12 com ele ali, de que ele realmente atuava, fez milagres. Muitos profetas fizeram milagres, nós vemos Elias faz milagres, Moisés fez milagres, Eliseu fez milagres, ok? Ressuscitou morto, ok? Então, peraí, não é esse, o critério não é ressuscitar morto. Agora, muitas coisas aconteceram, um cego de nascença voltou a ver, o surdo, o coxo andando, o tempo, o clima, os ventos obedecem. Então, peraí, quem é este? Este é o Messias, seria a pergunta dele. Não é um simples profeta, como o próprio João há pouco mandou os discípulos perguntar para ele, tendo tido já experiência no batismo. É você ou devemos esperar outro? Então, Yeshua estava dando ali para eles uma prova cabal, não apenas física, mas até o próprio, os elementos obedecendo ali a ordem dele. É o que dá para a gente fazer algum comentário a respeito disso, nessa pergunta, quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Será que homem obedeceria? Ok? Então, é esse o ponto. É firmando para eles, discípulos, que de fato eles estavam diante do Mashiach. Amém. Marta, agora nós vamos num caso bastante interessante. Eu gosto muito dessa passagem. Acho que ela é muito reveladora, se a gente prestar atenção nela. Do 26 ao 34, Marta. 26 ao 34. Isso. Eles navegaram e pararam na região dos Gerasenos, que fica do lado oposto a Galil. Quando Yeshua pisou em terra, um homem daquela cidade que tinha demônios foi ao encontro dele. Fazia muito tempo ele não usava roupas, não vivia em uma casa, mas nos sepulcros. Quando viu Yeshua, gritou, caiu a seus pés e disse em alta voz, Yeshua, filho de Deus, Raelion,
eu não sei o que quer dizer. Ha-Elion, né? É o Altíssimo, né, Isso, pastor? O Altíssimo. o Altíssimo. O que você quer comigo? Peço que não me torture, porque Yeshua havia ordenado que o espírito impuro saísse do homem. Muitas vezes o espírito tinha se apoderado dele. Ele era mantido sobre os cuidados de guardas, com os pés e as mãos amarrados, acorrentados, mas quebrava as correntes e era levado pelo demônio ao deserto. Yeshua lhe perguntou: qual é seu nome? Legião, disse ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploraram a Yeshua que não os mandasse para o abismo. Continua? Até o 34. O 4. Uma grande quantidade de porcos estava se alimentando naquela colina. Os demônios imploraram que lhes permitisse entrar neles, e Yeshua consentiu. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e todos os porcos atiraram-se, precipício abaixo, no lago e se afogaram. Quando os responsáveis pelos porcos viram o que aconteceu, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Só? Ok. Até o 34. Ok. Pastor, quer comentar? Tá sem som. Nós começamos aqui no 28, né? 26. 26. 26 a 34. Isso. Bom, também é um texto enigmático, né? Como o irmão já falou, né? O homem estava ali possesso. Uma coisa interessante, havia uma legião nele. Quando a irmã estava lendo, eu lembrei daquele texto que Yeshua fala assim que o homem, quando ele... Parece-me que é algo mais ou menos assim. Quando ele se encontra o Senhor, então o demônio estava nele, sai, né? E aí... Anda para o lugar deserto. Anda por caminhos desertos, olha aí, o homem no deserto, né? E aí, nós achando local para pousar, olha só que eles precisavam de local para pousar, sair daquele homem, entrou manada de porcos, né? Ele tenta voltar para o mesmo lugar. E aí, só que ele leva 7 piores. Aí nós vemos uma legião. Quantos voltaram para esse homem? Né? Então, Shalom, assim... irmão. Shalom, irmão. Alô? Shalom. Ah, sim. Okay. Oh, meu Deus do céu, quem está aí? É um milagre, é um milagre. Amém. É um milagre, glória a Deus. Então esse homem, ele anda por caminho, esse homem certamente, ele tem uma vida muito complicada e ele deu brecha para que entrasse tantos demônios quanto entraram aí, né? E para nós o que fica é o exemplo aí. Não vejo muita coisa em relação à história em si, mas o que? Toma cuidado, porque o adversário está ao derredor, não é isso? Ele está aí. Quando nós buscamos cumprir a palavra do Senhor, procuramos conhecer o que é a vontade de Deus, escolhemos descobrir o que é agradável a Deus, então não damos brecha para que essas coisas aconteçam na nossa vida, não é mesmo? Agora, nós, uma vez que conhecemos o Eterno, conhecemos a palavra do Senhor, então nós precisamos vigiar para quê? Para que esse tipo de manifestação não aconteça em nós. Se acontecer com um servo, obviamente que a manifestação maligna ela tem que ser reforçada, porque olha, ele conhece a palavra. Não é isso? Não é à toa que a palavra, muitas vezes você vê uma pessoa que foi um servo, um valente do Senhor, você vê quão é difícil convencer um homem desse a voltar para Deus, quando ele se afasta. Por quê? Ele está frio. E ele conhece Bíblia. Ele conhece tudo. Então, nada que você falar para ele é novidade. Ele está com o coração distante e ele não quer ouvir. O que está nele? Tá certo? Então, para mim, fica aí dessa leitura que nós lemos, o ensino de um cuidado, né? De buscar realmente. Eu sei que há momentos de dificuldade, há momentos em que a gente passa por lutas, há momentos que a gente é atacado por algumas enfermidades, e nesses momentos é que nós temos que ser mais fortes, ainda mais fiéis à palavra,
Por quê? Porque é o momento da prova. E aí precisa ser aprovado. Né? A palavra diz, resistiu ao adversário e ele fugirá de vós. Deixa essa mensagem. Amém. Nós estamos aqui lendo aqui para os irmãos aí, Shalom, irmão Alex, Shalom, irmão Benjamin, irmã Ziva, espero que esteja também aí com o irmão, Deus abençoe. Agora, o pastor... Amém. O pastor foi muito polido aqui, né? Muito, como dizia, politicamente correto, Cuidadoso. bonitinho, limpinho, né? Tá muito cheirosinho. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pastor. Jesus, ele foi bênção para todo mundo aqui ou não? Por quê? Para o homem necessitado, ele foi bênção. Mas espera aí, tinha ali uma manada de porcos e havia os porqueiros. E Yeshua poderia ter falado, não, você não vai entrar em porco nenhum, você vai embora e acabou. Mas por que ele permite um prejuízo? Imagina, uma manada de porcos. Ele permite, ali foi uma perda, tanto que as pessoas pedem para ele ir embora depois. Falam, não, não queremos você aqui, porque o nosso negócio aqui não se comporta. Então, na minha opinião, se eu tiver errado, os irmãos me corrijam, por favor, mas eu entendo que a criação de porco, para começar, Gadara eu não sei, não ficava Israel, Gadara, eu não sei. Deixa eu ver, não sei se alguém tem essa informação. A leste do Jordão, também chamado de Gadareno, não, capital da Pérea, situado no lago oposto, era na verdade Lago de Genezaré ao sudeste. Devia ser ali não sei se é dentro de Israel ou se era próximo. Habitada predominantemente por não-judeus. Não-judeus, ok. E esses não-judeus, apesar de não-judeus, eles têm uma prática de... ali, o comércio de porcos, que é algo que não é lícito de acordo com a Torá. E a Torá não é só para judeu, né? E eu acho estranho isso, porque por que Yeshua... Porque se a gente perceber bem, a gente notar, quando Yeshua entra no templo, ele derruba a banca dos cambistas, né? Ele vira as mesas dos cambistas, mas os pombos, ele só derruba as cadeiras, ele não joga os pombos, os cestinhos com os pombos fora. Na leitura, eu não lembro agora, mas na leitura eu já percebi isso. Ele derruba tudo, mas dos pombos ele derruba as cadeiras dos homens, ele não derruba os pombos, ele não machuca os pombos. Mas aqui no porco ele permite. Isso não quer dizer alguma coisa? Alguém pode me dizer ou eu estou meio lunático? Então, muita coisa poderia ser falada a respeito disso, né, irmão? Assim, inclusive essa questão, né? Possivelmente não eram judeus quem estava ali, quem cuidava de porcos, até porque os judeus não tinham esse costume, né? Sim. Então, Roger, não infelizmente, não dá para passar muita mão, não, eram judeus. Não, ok, mas aqui até pela leitura que eu li, eram predominantemente não judeus lá em Gadareno. Era uma cidade que não era, como é que eu vou dizer, uma das 10 cidades autônomas da Decápole, né? No Mar da Galileia lá. Mas muito bem, de qualquer forma nós podemos falar muitas coisas acerca disso aí. Podemos falar a respeito dos animais, do prejuízo, não é, que Yeshua, ele não deu prejuízo nenhum. Na verdade, ele permitiu que os porcos entrassem. Quem deu prejuízo foi os demônios lá. Né? Sim, então, mas ele permitiu. Ele não deu prejuízo nenhum. Né? Então, ele não deu... a resposta que eu dou para o irmão é que ele foi bênção para todo mundo ali. Né? Inclusive para os donos dos porcos. Né?
Não por nada, tem muita gente, não tem nada contra o animal foi feito pelo Eterno, e ele tem a função dele biológica, né? Eu vi esses dias aí, uma pessoa que vem para a visão, a pessoa começa com loucurinha, né? Aí bota lá um porco para uma cobra comer, e depois fica, tá vendo aí? Fica xingando o coitado do porco ainda, né? Quer dizer, ele fez uma maldade. Porque é um carniceiro, né? Ele fez uma maldade com o bicho, né? A cobra também não é caché. Peraí. Ele é um carniceiro, ele come tudo quanto é lixo que tem bicho morto. Então, mas o que eu quero dizer é isso. Então, assim, eu não estou aqui falando do nada a ver com o animal, porque ele não é alimento. Começa por aí, né? Então, assim, ele não é alimento. Agora, Yeshua permitiu que os demônios saíssem para lá. Não foi ele quem deu prejuízo. Quem deu prejuízo foi os próprios porcos não suportaram, né? E foram se precipitaram. Nós podemos usar esse termo aí, por exemplo, para dizer que, olha, tá vendo? Vocês falam que Yeshua purificou os porcos para nós comermos, quando ele, na verdade, está falando de purificação de homem, né? Mas você fala que Yeshua purificou os porcos, e nesse momento, me parece que o Alex está bem preparado para falar alguma coisa. Tá empolgado. E nesse momento... Mandou os porcos para mim. E nesse momento, né, ele acaba dando como uma lição para nós, não é mesmo? Que, olha, não tá, é um bicho impuro, tanto que os espíritos malignos foram para os porcos, ele permitiu, não teria permitido se fosse um outro animal, talvez, né? Mas não tem muito o que falar. E vocês esperam ouvir alguma coisa do Alex aí, querido? Já levantou a mão? Vamos lá, Alex, fala aí para nós ouvirmos e aprendermos um pouco. Shalom, irmãos, tudo bom? Bom. Não, o que eu tô ouvindo aqui é que eu vou jantar agora, que eu cheguei meio no laço aqui, mas... mas assim, os irmãos estão falando, a gente está aprendendo. Eu só queria compartilhar uma coisa que hoje eu estava pensando nesse assunto aí que vocês estão falando, antes de vir para casa, e daí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, mas por que Levítico 11? Por que fala dos povos, né? Por que o Senhor, aquela lei de... Por que é imundo, né? Por que realmente é imundo? Aí eu lembro que o pastor falou num outro estudo passado, que a gente estava comentando lá, os que comem, os que não comem, e que eu entendi, pelo contexto, o que eu entendi assim, meditando, é que o Senhor falou para Israel para não ser de acordo imundo, de acordo às imundícias das nações de fora. Então, ou seja, o porco, ele representa a imundícia. Então, pelo que a gente vê nos outros textos da Bíblia, o povo adorava Baal, adorava outras coisas lá, que o Senhor achava isso repugnante. Aí, esses dias eu fui pesquisar a palavra abominável, que aparece lá em Levítico. Não como isso, porque é abominável para vós. Aí eu fui pesquisar no Google, ver no hebraico e tal, diz que é algo que é repugnante, ou seja, nojento. Aí eu comparando com os outros textos que o Senhor fala que a idolatria é nojenta, adorar outros deuses, e outras festas pagãs, e um monte de coisa aí, eu comecei a entender. Acredito que o Levítico 11 ele é mais um princípio para a gente na comida, falar assim, não, esses bichos são repugnantes, esses bichos são abomináveis, comem coisas abomináveis, faz coisas erradas, e nós não podemos ter desse estilo. A gente tem que ser santo, a gente tem que ser aquela pessoa que adora somente ao Senhor, segue as suas leis, segue os seus mandamentos, se santifica. O que eu estou entendendo, um pouco que eu entendi, é um princípio assim. Claro que tem muito mais coisa para a gente entender, e pelo que os irmãos estão falando, é isso que eu entendi, que é um símbolo de abominação. Amém. Muito bom, Alex. Isso que eu acho interessante da gente observar, dentro dessa linha que o Alex falou. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, e falando sobre regras alimentares. Até não sabia que a gente ia tocar nesse assunto, mas acabamos falando aqui, tanto que os irmãos lembram que por eu estar distante 2 semanas, eu achei que nós estávamos ainda em Lucas 7. Então eu não sabia que nós íamos entrar nesse assunto, me preparei para Lucas 7. Mas aí, veja bem, o que é, bem? Está muito ruim, não? Não dá para ver, não. Deixa eu ver. Beit Yosef, Liven, é isso? Não dá para ver direito. O que é isso? Melhor você falar. Isso aqui é um selo de carne kosher. Ah, tá.
Ok, entendi. Dá para ver. Entendi, muito bom. Mas aí, Teida, Muito bom. o Rabino da Sear, tem o selo do Rabino da Sear, senão eu não aceito. Então, Vamos você não criar. sabe o que eu vi. Sabe o que eu vi esses dias? Um Tá rótulo baixo, irmão. que ele... Bom, como nós estamos falando de alimento, por isso que eu citei o adesivo. Eu vi um rótulo que ele já tinha certificação kosher, e aí o rabinato, um outro rabinato, colou um outro selo em cima daquele selo kosher, só para vocês terem noção aí. É Mas kosher o que eu duas quero vezes. dizer, assim, Duas vezes. De o kosher. que eu quero dizer, assim, a pessoa perguntou, se Deus está preocupado com o que eu como, né, dentro disso que o Alex falou. Eu falei, meu irmão, o Senhor condenou o mundo porque Adão comeu uma regra alimentar. Miserável. Uma regra alimentar foi suficiente para tirar Adão e Eva do jardim. Por quê? Por causa do que comeu em si? Obviamente que não. Por causa da desobediência que ele disse para não fazer e fez. É esse o problema. Então a gente pega as questões alimentares lá de Levítico 11, como muito bem disse o Alex. Ali está relatado o que é que o Senhor quer que nós participemos. E o que não. Tem coisa que ele fala claramente, não faça. E aí você não faz, eu vou para o inferno por causa disso? Não estou acusando ninguém por isso. Porém, quando você não faz, você deixa muito claro que você não está fazendo algo que Deus mandou você fazer. E quando você faz, você deixa muito claro que você não está nem aí. O amor a Deus não fica evidente nos seus atos. Tá certo? Amar é eu querer fazer aquilo que agrada a Ele. Tudo bem? Então é esse o ponto. Se eu olho lá em Efésios, acho que Efésios fala que nós temos que descobrir o que é agradável a Deus. Nós lemos Isaías 56, que fala dos não-judeus que resolvem abraçar a aliança. Fica muito claro para nós ali que a demonstração de amor da nossa parte ao Eterno é cumprir a vontade dele. Ele disse, vocês não vão participar, comer porco, porque é abominação. Pronto, eu não faço, porque Deus não quer que eu faça. Simplesmente isso. Pode falar, irmãos. Alex? Irmão Benjamin aí pode falar primeiro. Benjamin? Não, eu falo demais, cara. Não, o Benjamin ele fala o tempo todo, pode ficar sossegado. Não, mas então aproveita aí que eu estou juntando, até fazer o comentário, você pode aproveitar aí que eu estou Não ouvindo. tá comendo um porquinho, não, né? Não, graças ao Eterno, já faz mais de 3 anos que aqui em casa não estamos mais comendo esse negócio, não. Eu estou tomando até 2 banhos por dia aí para não ficar porquinho. Não, Baruch Hashem. Deixa eu falar. Shalom a todos. Shalom, pode falar, irmão. Eu falei que eu falo pra caramba. Pode falar. Não, enfim, eu cheguei agora, né? Então, eu estava vendo aqui o texto que vocês estão discutindo sobre os gerazenos, né? E interessante, você vê que como é que pode a manifestação espiritual dominar o intelecto de uma pessoa a ponto dessa pessoa se ferir, essa pessoa ela cometer danos a si própria, até às vezes de um modo involuntário, né? E aí, o que eu entendo também dessa mensagem é que esse tipo de manifestação espiritual dos demônios, nem os porcos suportaram tamanha impureza neles, eles sendo impuros. Interessante, como se existisse lei de pureza e impureza dentro
ciclo dos animais. Imagina, quem se jogou não foram os demônios, foram os porcos. Então, o que eu entendo desse texto? Por mais que a gente possa pensar nessa parte dos proprietários desse gado, eu acho que a mensagem ela vai, que nem o pastor José estava dizendo, vai muito além. Vai muito além. A mensagem propriamente dita é que nem aquilo que o próprio Eterno designou, que é impuro para alimento, aceitou ter um espírito impuro dentro dele. Então, eu vejo que se um animal que é impuro rejeita esse tipo de situação, faz a gente pensar. É como se no reino dos animais ele entendesse a Torá. Falei, não, isso eu não quero dentro de mim, isso é pior que eu. Esse espírito é pior do que eu já sou impuro. Perdi a minha funcionalidade. Eu perdi o propósito de existência nessa terra. Eu prefiro a morte, eu prefiro deixar de existir. Às vezes a gente pode pensar assim. Eu posso pensar assim, se for para ter esse tipo de impureza, se for para ingerir esse tipo de impureza, eu não vou estar cumprindo o propósito que o Eterno designou para mim aqui. Entende mais ou menos o que eu queria dizer? Sim. Embora eu peguei agora meio que andando, é uma visão muito rápida em cima disso. Entendeu? Já comeu, Alex? Pode falar. Tô pronto aqui. Então pronto. Então manda aí. Não, que nem eu mandei pro irmão Robson, a gente tava falando, eu achei num livro, não sei se é uma epístola apócrifa de Tomé. A única coisa que eu não concordei lá, que eu acredito, né, que teve algum dedo romano lá naquele livro, porque a hora que foi explicar sobre as regras alimentar lá, ele já começa dizendo que não era lei de Deus. Aí esse ponto, eu até conversei com o irmão Robson, nesse ponto eu acredito que teve um dedo romano lá. Mas no resto que foi explicando lá, cai nesse contexto que nós estamos conversando. Lá estava dizendo que o sentido de não comer lebre é porque a lebre... não é lebre. Tem um animal lá que todos os anos ele muda de sexo. Então, ou seja, assim, ele é um animal que o símbolo dele leva à homossexualidade. E tem vários outros animais lá, que está em Levítico 11, e nessa epístola está contando de cada impureza que cada animal faz. Aí fala assim que não é para se associar aos porcos, que o significado espiritual disso seria você se unir às pessoas imundas, às pessoas que abomináveis, que não respeitam a lei de Deus, que não respeitam a Torá. Então, assim, a hora que acho que está comigo lá esse PDF, se algum irmão quiser, eu posso mandar. Ou seja, assim, eu só estou falando porque caiu nesse contexto, né? E olhando por Levítico 11, Isaías 66 e todos os outros textos da Bíblia, tudo que dá de entender é nesse assunto que está falando mesmo. É uma lição de vida que o Eterno coloca para nós nessa questão alimentar aí. Amém. Amém. Muito bem. Eu só quero fazer uma correção aqui, para não ficar mal entendido. Quando eu perguntei se Jesus é bênção ou não, claro, é óbvio que Yeshua ele é bênção sempre, até quando ele corrige a pessoa que está fora do caminho, ele é bênção, tá? Mas eu também quero fazer uma observação. Yeshua, a gente não pode esquecer que ele é a própria Torá. E sendo a Torá é bênção ou maldição? A Torá ela é bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece. Então, é nesse sentido que eu quis dizer assim, né? Lógico que Yeshua é sempre bênção, mas às vezes a pessoa vê a bênção como uma maldição, que parece que é o que acontece aqui no decorrer do texto. Eu pediria até para a Mardali continuar agora para a gente concluir, do versículo 35 ao
39, que aí ele vai concluir essa parte aí de Gadara. Mardali está Posso disponível? fazer um comentário? Sim. O pastor quer falar? Sim, eu entendi o que o irmão falou, né? Yeshua é bênção, mas eu não vejo ele como maldição, né? Não, Eu também diria não. que ele é justiça. A Torá é justiça. Então, assim, a palavra do Eterno, e ele não volta atrás na palavra dele, diz: se você fizer bênção, se você não fizer maldição. Mas não é que a palavra é maldição, é o ato que é maldito, né? Então, assim, ele já disse o que é para fazer. E Moisés falou assim: ó, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se cumprir, se a maldição se descumprir. Escolhe a bênção. Então, a Torá não é maldição, ela contém maldições, né? Se, e é condicional. A maldição é condicional também. Se desobedecerem as minhas palavras. E ela é bênção. E ela é muito mais bênção do que maldição. Sim. Contém muito mais bênção, aliás, ela é justiça. Mas ela contém muito mais bênção que maldição. Por quê? Porque aí entra uma coisa que os cristãos normalmente falam, e falam assim: Jesus já carregou sobre si as maldições, ele anulou a maldição da lei. Verdade. Então você não está debaixo da maldição, mas a bênção também é condicional. Ok? Então a Torá, ela é justiça. Ela é justiça. Então, por isso que eu daria um termo não de gozo e maldição, não, gozo e justiça. Né? Porque a Torá é justiça. Meu contexto. Mas eu entendi o que o irmão falou. Sim. Então, É que tem alguém fazendo barulho com o microfone aí. Pode falar, irmão. Algum cachorro catou o celular e saiu a milhão aí. É. Bom, espera o áudio aí. Marga, seu microfone tá fazendo barulho lascado aí, viu? Tá? É o seu. Mas tudo bem, tudo bem. Pode falar, irmão. Não, Baruch. Tá, não, na verdade, eu só vou fazer um adendo, tá? Nesse texto que nós estamos, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, eu vejo que Yeshua também é uma maldição. Mas calma, Rocha, pode respirar. Vou explicar. Tem que ver o seguinte, o irmão Robson acabou de dizer que Yeshua, ele é a própria Torá. Né? E é verdade. Vamos ler lá no versículo 28. Eu estou lendo na versão do David Stern, tá? Só para vocês entenderem aí. Que pelo contexto aqui é a mesma, tá? No versículo 28 diz o seguinte: quando viu Yeshua, gritou, caiu a seus pés e disse em alta voz: Yeshua, filho do Deus, no caso Altíssimo, ou Ra Elion, o que você quer comigo? Peço que não me torture. Yeshua, ele é uma maldição para quem descumpre a Torá, como os demônios. Eles enxergam Yeshua como uma maldição para eles. Somente nesse contexto eu consigo encaixar Yeshua sendo uma maldição. Não para os seres humanos propriamente dito, mas para os demônios. Ele é a maldição para os demônios. Ele é a punição para aqueles que estão já condenados, como os demônios, no caso.
Somente nisso eu consigo enxergar ele como uma maldição. Só isso. Amém. Entendeu, Rocha? Eu entendi. Eu tenho eu continuo com a minha... Entendi, mas eu continuo com a minha postura. Ele é justiça, né? Ele é justiça. Os demônios... Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem criou os demônios? Foi Deus. É uma função específica. Eles têm função. Então, eu não diria isso. Eu diria assim que... Tanto que o senhor permitiu, eles pediram, ele permitiu. Ele permitiu, certo? Então, nem entraria nesse mérito. Quem criou foi Deus, por uma função específica. Tá? Deus criou o bem, criou o mal. Ele criou a luz e as trevas. Ele criou tudo. Tudo foi ele que criou. Então, eu não pensaria assim. Eu penso assim, a Torá, ela contém bênçãos e ela contém maldições. Partindo do princípio que Yeshua é a Torá, é justiça. Ele carregou sobre si a maldição da lei, que também era condicional. Se desobedeceres. Era condicional. Então, esse é o meu ponto. Mas eu entendi o ponto dos irmãos. Pode continuar. Deixa eu falar uma coisa. Senão começa a intenção não é essa mesmo. Lógico que a gente sabe que Yeshua é bênção em todas as situações. A questão que eu estou falando agora na leitura que Shalom, irmã Raquel, na questão que nós vamos ler aqui. Mas olha, por exemplo, deixa eu só deixar claro uma coisa, que as pessoas que eu acho que confundem muito. Yeshua, ele levou sobre si as maldições, então ele anulou as maldições. Só que o que as pessoas não entendem é o seguinte: antigamente, a pessoa pecava, dependendo do pecado, e ela já entrava, Israel pecava e ia ser levado todo mundo cativo. Quantas vezes isso aconteceu? Por causa da maldição da lei. Eles feriam a Torá e por causa de ferir a Torá, eles eram levados cativos. Isso aconteceu várias e várias vezes. E o cristão hoje, ele tem a ideia de que ele já levou a maldição da lei, então eu estou livre da maldição. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo o seguinte: por exemplo, o que eu merecia? Eu pregava contra a Shabbat, pregava contra a lei, eu falava que a lei de Deus foi abolida, que o sábado foi abolido. O que eu merecia? Eu merecia morrer, de acordo com a Torá. Eu merecia morrer. Mas como Cristo já levou a maldição da lei, eu não morri quando eu já merecia, e isso me deu tempo para eu me arrepender. Se eu me arrepender porque Cristo ele anulou a minha sentença de morte imediata. É igual o povo no Egito, lá, que saiu do Egito. Eles foram picados pela serpente e ia morrer. Olhava para a serpente na haste, era curado. Eles se livravam da maldição. Mas quantos entraram na Terra Prometida? Então, eu acho que, na minha opinião, eu vejo isso. Agora, só para complementar esse assunto aqui, que é uma coisa interessante. Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Ok, muito bom. Agora, por que eu digo que eu creio que esse resgate, ele é o quê? Que vem a graça, para eu poder usar a graça ou para me corrigir, ou para viver como eu quero. Porque, veja só, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, falando sobre essa questão do porco aí, por que lá em Isaías 66, uma profecia messiânica, fala aqui, eu vou ler rapidinho aqui, porque versículo 15, que eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como torvelinho, para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne.
vai ter juízo por quê, se a maldição da lei não vai existir mais? E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Como assim? Isaías está falando que o Senhor vai matar muitos? É o que está escrito aqui. E depois ele continua. Vai, ó. Em juízo com toda a carne serão muitos mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio. Os que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Então é isso que eu queria chamar a atenção, só para a gente estar pensando. Eu já vi rabino pregando que não tem nada a ver. Não, você só fica impuro por um dia. Não tem nenhum problema se você comer carne de porco. Você só fica impuro por um dia, porque você é gentil, né? Então você só fica impuro por um dia. Não é isso que a Torá está falando. Aliás, com o profeta, né? Benjamin, me ajuda. Sim, eu estou vendo aí, na verdade, nós temos que entender um pouco, que essas traduções, quando aí ele está falando consumirá toda a carne, não pense que ele está necessariamente falando desse corpo aqui. Ele está falando de obras. Tanto que na sequência você vê que ele fala de ações que o ser humano está cometendo. Então, ele vai consumir toda a carne. Mas espera aí, o ser humano não é só carne. O ser humano é carne, espírito. Isso. Então, todas as obras da carne, isso aí lá na carta aos Gálatas a gente entende muito bem, vai consumir toda a obra da carne. Só que a obra, aquilo que nós fazemos em carne, ou seja, em verdade, aqui hoje, é que está definindo o que seremos, ou o que faremos, ou o que alcançaremos. E é interessante. As obras, ou seja, nós também temos aí, alguém disse, mostra-me a sua fé de palavras, eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Então, e que obras? As obras da Torá, as obras que são pautadas de acordo com a Torá, assim entendo. Amém. Aqui no hebraico a palavra é bazar. Ô Mardali, você quer concluir, já que você fez toda a primeira parte, conclui para nós de 35 a 39. 39, vamos lá. E o povo foi ver o que havia acontecido. Eles se aproximaram de Yeshua, viram o homem de quem haviam saído os demônios assentado aos pés de Yeshua, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com muito medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o homem antes endemoniado fora libertado. Então, todo o povo da região dos Gerasenos pediu a Yeshua que fosse embora, porque estavam dominados pelo pavor. Ele entrou no barco e voltou. O homem de quem haviam saído os demônios lhe implorou deixar junto, mas Yeshua o enviou, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Ele foi e anunciou por toda a cidade o que eu tinha feito por ele. Ok. Alguém quer comentar? Vamos lá. Alguém quer comentar? Eu estava fazendo uma outra coisa. Qual foi o versículo mesmo que nós lemos? 36. 35 ao 39. 35 ao 39. Irmãos, podem comentar aí que eu vou dar uma lida, que eu estava vendo uma outra coisa aqui. Só um minuto. Bem, vamos lá. Então fala assim, olha. Deixa eu pegar aqui. Ok. O pastor já fiz aquilo que você falou, tá? Obrigado. Então vamos lá.
Então, saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus, de fato, acharam um homem que saiu do demônio vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Então, veja só, esse homem era um problema naquela região. Ele era uma pessoa realmente violenta, perigosa, e as pessoas agora viram ele já foi, ele se assentou, ele se vestiu, ele estava no seu perfeito juízo. E eles ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram também como fora salvo o endemoniado. Contaram ao episódio dos porcos. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhes que ele se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Então, veja só, a luz chegou até a cidade, né? Eles viram grandes milagres, mas por algum motivo eles pediram, falaram, não, senhor, vai embora daqui, não fica aqui não. O que o pastor me fala sobre isso? Ou qualquer um dos irmãos, fiquem à vontade. Bom, acho que ficou para mim mesmo. Pode falar primeiro, Alex, vai lá, fala aí. Alex? Como o irmão Robson... Não, tá falando, vamos conversar nesse assunto. É como hoje em dia, né, irmão? A gente tá aí estudando, a gente acho que até pouco tempo, às vezes se reúne só terça-feira. Eu tenho às vezes, em achar um tempo com o pastor, com o irmão Robson, às vezes com algumas pessoas, porque o irmão Robson falou dos rabinos. Eu gosto, oro pelos rabinos, tem que orar por ele, tudo. Mas esse dia eu tava lendo aqui na minha Bíblia, eu tô com 30 traduções de Bíblia agora. Naquele aplicativo do Mi Bible lá. Ele tem 30 traduções e quanto eu puder baixar. É muito bom. Aí eu fiquei bem assustado quando fala lá que os textos que eu usava para dizer que a Torá foi abolida, eu comecei a analisar e fala que vocês que querem ser justos pelas obras legalistas da Torá. Depois eu vou até falar para algum irmão aí, se puder me ajudar nesse ponto aí, que eu quero entender bem claro. O que está debaixo das obras legalistas da Torá? Eu sei que a Torá é boa, santa e justa, mas o que é isso? Paulo bateu tanto nisso aí, e o que a gente, está debaixo do legalismo? Que eu acho que hoje acredito eu que então, por esse lado, tanto algumas igrejas que dizem que pregam a lei, não todas, mas alguns lugares estão vivendo isso. Nessa obra legalista da Torá e não estão vivendo conforme Yeshua disse. Mas segundo o irmão estava falando sobre esse assunto aí, eu creio que eles expulsaram Yeshua, que é como diz na palavra, né? A luz chegou, mas os homens amaram mais as trevas, né? Então, ou seja, eles ganhavam dinheiro vendendo porco, ganhavam dinheiro com a sua... Talvez devia ter uma cidade, devia ter um monte de coisa. Então, eles preferiram ficar nas trevas do que receber a luz. Muito bom. É interessante, irmãos, que se a gente olhar o texto aqui, né, o povo pediu para sair. Eles viram, né? Ele falou, aquele homem andava naquela situação, né, e conseguiu. As pessoas testemunhavam da situação dele, viam a situação dele, uma pessoa que andava sem roupa, nos túmulos, que precisava de gente para cuidar dele, e ele estava bem. As pessoas conseguem se acostumar com o mal. As pessoas conseguem entender que é normal ver uma pessoa andando sem roupa, morando em cemitério, praticando loucura, sabendo que ele está endemoniado. Isso as pessoas conseguem acostumar. E, no entanto, quando nós vemos a possibilidade de nos aproximar do Eterno, diante da palavra dele, aí as pessoas acham isso é complicado, né? É difícil, não é bom porque me prende, né? Mas o legal, o que é? É que aquele homem, ele sabia o que ele passava. Todo mundo estava ali alheio, olhava para ele naquela situação, podia até se incomodar, né? Tá com a sua esposa, a sua filha, tá um camarada naquela situação lá, mas ele é um doido.
Esse doido agora está curado. As pessoas não percebiam o que estava dentro daquele homem, o sofrimento daquele homem que está numa situação daquela. Em algum momento de lucidez dele, ele queria sessão. E aí Yeshua vai, o liberta, a alegria dele, ele demonstra, eu quero te servir, eu quero te servir, eu não quero mais que essas coisas voltem para dentro de mim. Ok? Então, às vezes a pessoa está sofrendo, está passando por dificuldade, nós não temos aquela empatia de sentir a dor daquela pessoa. Não era pelo incômodo que ele causava, era o sofrimento dele também. Ele sofria de estar naquela situação ali. E o Senhor liberta. E a primeira coisa que ele clama é, Senhor, deixa eu te seguir. E o resultado disso? O que aconteceu? Lá, naquela cidade, ficou um ponto de pregação. Por quê? Porque ele voltou para a cidade. Qual que era a ordem de Yeshua para ele? Conta para os seus quão grandes coisas Deus lhe fez. Como Deus te libertou. As pessoas, o que possivelmente aquele homem vai contar? Ele vai falar do sofrimento interno dele não poder controlar o seu corpo. Em algum momento ele sabia que ele estava naquela condição, mas ele não tinha condições, ele não dominava. Outros faziam. E ele vai contar aprisionado, né, Roger? Aprisionado dentro do próprio corpo. Exatamente. Né? E aí ele vai contar e vai dizer assim, olha, Deus é bom. Vamos nos aproximar de Deus? Deus é bom, ele me libertou, algo que médico nenhum, que ninguém podia fazer. Mas com Deus, certeza. E já tinham Deus tentado, é né? É isso que Yeshua fala para ele, entra na tua cidade, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha só o resultado. Muito embora as pessoas não queriam, aquelas pessoas que no primeiro momento, sai daqui. Mas na cidade inteira havia um homem que Deus tinha operado. E aquelas pessoas eram testemunhas disso. Ok? E ele pôde falar daquilo que Yeshua fez. Eu acho que fica aí, né, uma questão dessa parte de olhar para pessoas que têm problemas mentais e a gente entender que aquela pessoa não é assim porque ela quer. Às vezes tem coisas além. Está aprisionado, é verdade. Tem grilhões. É isso. Amém, irmãos. Então, já deu 1h de tralalá. Vamos terminando por aqui. Se Deus permitir, a semana que vem a gente continua a partir do versículo... Perdi aqui. 40, isso. A partir do versículo 40. Amém? Perfeito. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela companhia. E até a próxima, se o senhor... Só uma coisinha, Robson.